Olá! Está no ar o Prova Viva. Esse programa é feito com todo carinho para você que você veja como Deus é poderoso, como Ele pode transformar a sua vida, ainda que os seus olhos tudo esteja destruído, ainda que para você essa situação seja impossível de ser resolvida. Deus pode sim trazer a solução, a resposta, a cura que você tanto espera. Assim como Ele fez na vida daquela mulher, conforme está escrito na Bíblia, aquela mulher que há 12 anos sangrava e que nenhum médico tinha resposta para a vida dela, para a solução para o problema dela, mas ela confiou em Jesus e num toque de fé ela foi curada. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. E foi desse jeito que Ele fez na vida da nossa convidada de hoje, a Fabiana. Ela era paraplégica, não podia andar e os médicos disseram que não havia esperança. Mas ela acreditou, não é, Fabiana? Você acreditou primeiro no Senhor, naquilo que Ele podia fazer, no milagre que Ele podia trazer para a sua vida. Obrigada por aceitar o convite, por estar conosco aqui, compartilhando e sendo essa prova viva do Senhor, da cura e do milagre do Senhor na sua vida. Como é que foi a sua infância? A sua história, você já nasceu assim com alguma certa deficiência ou não? Como é que começou a sua história de vida? No meu nascimento que houve, né, que está tendo esse exame aqui, a fratura de clavícula, onde minha mãe foi desenganada pela medicina também, quase morreu. E fora isso, normal. Continuei com os meus pais no sítio, né, a gente morava no sítio. Aí eu trabalhava, aos 7 anos a gente pegava na enxada mesmo, cuidava dos boi ali, então não tinha deficiência nenhuma nas pernas, nem no corpo. Então, apesar de ter nascido com uma fratura, você cresceu e teve uma infância normal. Normal. Andando, trabalhando, ajudando a capinar, ajudando a cuidar da roça e plantando coisas gostosas. Como é que foi então que desenvolveu esse processo, essa paralisia? Ele foi um processo que você percebeu gradativamente ou foi de repente que essa paralisia tomou conta do seu corpo? Não, foi devagar. Eu lembro que a gente mudou do sítio, aí aos 12 anos comecei a trabalhar numa sorveteria normal. Depois comecei a trabalhar numa locadora, aí começou as dores nas pernas. Mas antes disso eu tinha recebido uma revelação que eu sempre cantava desde 2 anos na igreja. Aí eu fui numa igreja, não conheci o pastor, isso me era oportunidade lá pela minha colega que pediu, e eu louvei o Senhor naquela noite. E o pastor falou comigo assim, olha, jovem, você que adora a Deus nesta noite, Deus vai te dizer que vai te provar como ouro no fogo. Aí eu, só prestando atenção, Ele vai permitir que Satanás toque em alguma área da tua vida. Mas só que na hora não me veio nada de doença na cabeça, porque eu pensei que poderia, né, o Senhor levar os meus pais, que era minha vida, né? Então, aí passou. Aí foi doendo as pernas devagar, eu nem lembrava mais da revelação, a ponto de eu não aguentar mais trabalhar. Você já era cristã, então? Você já cresceu no lar evangélico, tinha o conhecimento da palavra, e mesmo tendo todo esse conhecimento, quando essa pessoa revelou a você, você não teve o discernimento de entender em que área específica Deus iria provar. Eu só falei assim, Senhor, eu sei que é a tua voz, eu conheço a tua voz, então que o Senhor me ajude. Mas depois eu esqueci daquela revelação, continuei trabalhando normal, né? Até que começou a piorar dia após dia, aí eu procurei o médico. Fiz exame de sangue, todos os tipos de exames que eles pediram, deu negativo. E cada dia as dores iam aumentando e fui perdendo totalmente as forças das pernas. A dor nas pernas, então. A sua queixa para os médicos era uma dor. A dor era de que dimensão? Era muito forte, era mais ou menos? O que acontecia? Muito forte, além de as dores, parece que estava passando uma faca nas pernas, raspando, e a pele queimava bastante. Aí eu comecei a perder a estrutura, né? A força de ficar em pé, não conseguia mais trabalhar. Encostei minha bicicleta de lado, que às vezes eu ia pregar no lugar que não tinha onde, a gente ia de bicicleta. Então, assim, eu costumei fazer algo de Deus e eu cresci com aquela vontade de fazer. Mas eu não sabia que um dia as minhas pernas que me levaram a tantos lugares, um dia podia me negar. Por quanto tempo você ficou sentindo essas dores nas pernas que foi te impossibilitando de fazer as coisas, inclusive a obra de Deus? 1 ano e pouco tratando, mas depois de 1 ano e pouquinho eu já fiquei em cima da cama mesmo. Como é que tratou se os médicos não descobriram o que era? Tratou em qual sintoma? Tratou com qual diagnóstico? Aí eles pensaram talvez seja reumatismo, a possibilidade também de ser câncer nos ossos. Só que os exames todos que fizeram deram negativos, todos. E eles não estavam entendendo, a ponto de 3 anos, eu falei assim, olha, tomar injeção direto para dor, fiquei em cima de uma cama lá, então eu tomava remédio de manhã, de tarde, de madrugada, a pele queimava, eu passava gelo, minha mãe passava. Então a dor era imensa e os remédios não faziam efeito. A ponto do médico falou assim, olha, a gente fez o que a gente pôde fazer. Porque a medicina foi constituída por Deus, mas tem um limite. Então chegou um tempo e falou assim, olha, é melhor, falou com minha mãe, a senhora procurar outras opções.
Essa revelação dessa pessoa que disse que você passaria, que Deus permitiria você passar por uma prova, quando você recebeu essa revelação, você chegou a comentar com seus pais? Comentei com a minha mãe. Eles tiveram a percepção também, não tiveram entendimento ou não se lembraram que aquela palavra anterior dita seria esse momento que você estaria vivendo? Não, chegou um tempo, né, que dando daquele sofrimento, a minha mãe falou assim, minha filha, você está lembrada daquela revelação? Eu falei assim, tô, mãe. Mas aí eu comecei, mas será que Deus ia me provar nessa área, sabendo que eu tanto amo fazer a obra dele? Assim, às vezes a gente acaba enfraquecendo sem querer, né, acaba falando. Aí eu falei assim, mãe, se for, eu pedi ao Senhor para me dar força, senão eu vou continuar pedindo Ele para me dar força. E eu, mesmo daquele jeito, daquela cama, o que me consolava ali era cantar, porque graças a Deus a minha voz não atingiu. Atingiu os meus braços, né, meu cabelo também que caiu, e o resto que ficou na cabeça branqueou. Portanto, hoje eu tinjo ele, né? Mas graças a Deus tem cabelo. Ah, né? amém. Glória a Deus pelos cabelos brancos ou O pretos, preto, do jeito que for. glória a Deus. Né? Eu perdi muito quilo mesmo, fiquei com 32 quilos. Então você chegou a ficar sem movimento do pescoço para baixo praticamente? Não, as mãos eu ainda mexia, mesmo doendo. Mas eu pedi assim as forças de comer, né, sozinha, pentear os cabelos. Agora das pernas mesmo era total. Minha mãe me dava banho. Só relembrando e enfatizando. E os médicos, Não. sem compreender o que estava acontecendo. O que eles puderam fazer para mim, eles fizeram, né? Até chegar ao limite de eu nem procurar mais a medicina. Quanto tempo desse início, desse formigamento, dessas dores nas pernas e até a paralisia completa, quanto tempo isso durou? Durante 3 anos e pouco. 3 anos foi, e pouco. A pessoa, uma criança, ela começa a aprender a andar. E eu fui desaprendendo praticamente, né? Até ponto de ficar 3 anos e pouco em cima da cama. Eu fiz meus 15 anos em cima de uma cama. Isso que eu ia falar, você devia estar na adolescência, então. Adolescência. Você passou ali dos 13 até os 16, é isso? Isso. Até os 16 anos, na cama. Na cama. E que eu queria, eu falava com Deus, que a única coisa que eu queria é fazer a obra dele, cuidar dos meus pais. Que eu vi meu pai sofrer, minha mãe sofrer muito, trabalhando no sítio, tudo. Então a minha vontade era crescer, trabalhar, cuidar deles. Quando eu fiquei desse jeito, por mais que eu cria no Senhor e creio, mas às vezes dá hora do desespero. Você vê seu pai, sua mãe chorando pros cantos, e os vizinhos já comentando em enterro, não tinha nem morrido ainda. Então assim, a situação, os olhos carnais, quem olhava não dava nada mesmo. Já estava desenganada, os olhos do mundo já estava desenganada. Totalmente. Praticamente as minhas roupas ficavam encostadas no guarda-roupa, e eu cheguei a falar com minha mãe, o dia que eu morrer, só coloca esse playlist que eu sempre preguei com ele. Então assim, a gente estava vivendo praticamente os últimos dias ali. Em cima daquela cama, eu não podia alimentar, que tudo que eu alimentava, ou eu vomitava, né, eu dava diarreia muito forte. Então, estava cada dia mais virando, eu sempre falo e brinco, como se fosse, eu sou um esqueleto, mas ali está um esqueleto vivo mesmo, tá, né? O período de adolescência já é um período, assim, conflituoso, podemos dizer, não ministrando isso, mas dizendo apenas que as questões hormonais alteram, sim, né, os adolescentes, a mente, o humor, e isso afeta, né, a disposição dos jovens. Alguns ficam depressivos, outros ficam angustiados, outros ficam irritadiços em função desse hormônio. E aí, para piorar a sua situação, era adolescente, estava com a fase hormonal toda alterada e ainda deitada numa cama, sem movimento, sem expectativa de melhora. Como é que você se sentiu nesse momento, nesse período em que você ficou todo ele na cama, aguardando em fé que o Senhor iria operar? Foi um momento difícil, né? Um momento que até Deus me deu um hino, que agora eu lancei o CD, que fala que um dia eu pedi a morte, não tá aguentando mais. Que eu pedi ao Senhor para curar, mas chegou um tempo, eu falei, Deus, eu não aguento ver meus pais sofrerem, ver todo mundo ao meu redor sofrendo, não pode fazer nada. Aí eu pedi a Deus a morte um dia, eu olhei pela janela do meu quarto e falei, Deus, me mata de uma vez. Se eu não sirvo mais para louvar, se eu não sirvo mais para poder pregar a tua palavra, o que eu estou fazendo nesse mundo? Então, assim, eu achava que eu estava prejudicando cada dia mais os meus pais, que eu queria cuidar deles, mas agora eles estavam cuidando mais de mim ainda. Então, eu sentia que fosse inútil. Mas, na mesma hora que eu senti inútil, eu já começava a cantar e aquilo sustentava. Eu falei, não, Deus, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu ainda vou cantar no mundo inteiro, ainda vou pregar a tua palavra. Eu fiz um voto, que se Deus me curasse, aonde me chamasse, eu ia pregar a palavra de Deus, como eu tenho feito agora. Testemunhado. Que bênção. Os seus pais, pelo que você compartilhou até agora, viviam ali daquela plantação, viviam daquela roça, daquilo que faziam. Como é que ele fez para custear todo o seu tratamento? Nesse momento, quando eu comecei a adoecer, a gente já tinha mudado para um bairro chamado Veneza. E ali só meu pai trabalhando. Muito doente, ele ia para o sítio, ele cuidava sozinho, depois voltava, mas ele trabalhava de pedreiro já. Então, o que eles tinham, eles venderam, gastaram,
né? Que a gente foi pelo SUS, mas depois não teve jeito, a gente foi particular. Então, o que tinha e que não tinha foi gasto. Mas tudo pelo amor. Eu fiquei 3 anos também sem tomar sol. Eu não pude tomar sol. Portanto, quando eu tomo agora, mas eu posso tomar agora. Mas mancha a pele. Né? Então, qualquer sol arde bastante a pele. Mas graças a Deus que hoje eu posso sair no sol. Mas antes não, porque parece que ia quebrar os ossos todos. Quando você chegou a pedir a Deus para morrer, quando você estava ali naquele momento de perder as esperanças mesmo, o que te, além do louvor que você ministrava, mas o que te fazia louvar? O que vinha à sua mente para fazer com que você se lembrasse e recordasse do poder de Deus? Ele falava com você, ele te capacitava, ele levava pessoas até a sua casa para poder te lembrar do poder dele? Alguém ministrou em algum momento dessa dor toda sua, dessa paralisia, de que você voltaria? Você tinha essa esperança, tinha essa palavra de consolo para você ou não? Quase eu não tive isso, né? Porque na época, os pastores que me acompanhavam desde criança, disse para minha mãe que realmente, se eu não tinha plano na minha vida mais, que o Senhor ia me levar. Então, assim, naquela hora eu fiquei mais desesperada ainda. Eu queria apoio dos pastores, eu queria apoio da família. Aí minha família começou a me criticar, não os meus pais, mas família, né? Tios, essas coisas mais. Dizendo assim, cadê o seu Deus, Fabiana? Você sempre pregou que Deus curava. Cadê ele? Então, assim, quando eu louvava, aquilo me alimentava. Quando eu começava a louvar, tinha certeza que Deus ia me curar. Assim, é um plano de Deus na minha vida, porque desde pequeno eu gostei de louvar. Isso me sustentava, isso era a minha força. Então, era difícil ter alguém para chegar para mim e falar assim, Fabiana, você vai vencer. Eu tinha pessoas assim que chegavam dizendo, não, tadinho de você, coitadinho de você queria tanto crescer, casar com missionário, ser uma missionária e sair para as nações, mas quem vai querer casar com você, Fabiana? Então, assim, eu olhava para minhas colegas e dizia assim, mas é isso que você tem para me falar? Ah, me desculpa, não é isso que eu queria falar. Então, assim, eu queria apoio. Mas graças a Deus que eu tinha apoio da minha mãe e do meu pai, né? Que criam no Senhor, por mais que às vezes choravam, às vezes podia até duvidar, mas o que eu queria naquele momento era apoio. A gente que está doente quer apoio. Né? Ele podia até usar esse louvor seu na cama para poder fortalecer os seus pais em fé. Foi isso mesmo. Quando eu começava a louvar, eu falei, mas como é que pode? Minha mãe, aí que minha mãe chorava mesmo. Mas, glória a Deus, que me sustentou. Que ela acreditava. Você trouxe alguma coisa da época da sua paralisia aí para poder estar compartilhando? Nós temos, na época, eu comecei a adoecer, mas ainda estava em pé. Aí minhas colegas me ajudavam a ficar em pé. Aqui, quando eu tinha o cabelo bastante grande, né? Mas aí comecei a emagrecer bastante. Tem aqui... Aqui já vai ser do lado no final já. Aqui é quando eu fui curada. Porque as pessoas me perguntam, cadê aquelas fotos? Né? Aquelas fotos que você está na cama. Todas as pessoas pediam para tirar foto comigo. Eu falei assim, não, se você me ama, não faça isso. Porque eu não sei as pessoas, mas eu, particularmente, não queria tirar foto com ninguém sendo na cama. Eu falei assim, olha, se tiver que tirar foto comigo, vai ser de pé. Então, assim, meu pai mesmo queria comprar cadeira de roda pra mim. Eu falei, não, pai, Deus não me fez assim. Se ele quiser me curar, ele vai me curar. Mas na cadeira de roda eu não vou. Se é orgulho, que Deus me perdoe. Mas eu queria sair daquele quarto andando. Eu não queria. Pois é. Então, daqui a pouco a Fabiana vai contar como realmente ela foi curada e voltou a andar. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para poder finalizar e mostrar o melhor da história, que é o poder do Senhor manifesto na vida da Fabiana. Não saia daí, voltamos já.